Alô, amigos. Hoje o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru recebe uma visita ilustre, nosso querido Geraldo Lemos Neto. Ele que conviveu muito tempo com Chico Xavier, hoje se predispôs a vir à nossa casa espírita para nos trazer preciosas informações da sua convivência com Chico e das informações que ele obteve sobre a chamada data limite. Geraldo, seja muito bem-vindo ao SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Muito obrigado pelo convite amável, viu, Sidney? É um prazer estar com vocês, é uma alegria colaborar com o SEAC de Bauru, que eu tenho no coração como uma instituição tão respeitável, tão bonita e tão trabalhadora na causa espírita cristã e que tem também a saudosa memória do Richard Simonetti, a quem prezamos como um amigo muito grande. Então, a todos vocês, o nosso agradecimento pelo convite e pedimos a Jesus que nos abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença, Geraldo. Bem, a primeira pergunta que não quer calar, e desde que nós marcamos a nossa conversa, muita gente está interessada em ouvir de você mesmo, é a respeito de um suposto contato que você teve com Chico Xavier na década de 80. Nós gostaríamos que você nos falasse um pouco a respeito dessa conversa, se ela existiu realmente, e em seguida nos dissesse o que significa a expressão data limite. Pois não, Sidney. Nós tivemos uma amizade muito grande com Chico Xavier durante 21 anos. Eu o conheci pessoalmente no dia 14 de outubro de 1981 e desde então nos tornamos muito amigos, tendo em vista ligações familiares. A minha família materna é de Pedro Leopoldo, a família Machado. Minha avó foi colega do Chico Xavier no Grupo Escolar São José. E todos os meus tios-avós, todos os meus primos da cidade de Pedro Leopoldo, que depois alguns até mudaram-se aí para Bauru, todos tiveram uma ampla amizade com Chico. E comigo, eu vim a conhecê-lo pessoalmente através da minha tia-avó Nair, em São Paulo, nessa data citada, e a partir de 1984, quando me casei com a Eliana, irmã do Vivaldo, que fazia a diagramação de todos os livros do Chico Xavier e morava com ele em Uberaba, nós passamos a nos hospedar na casa dele a partir de 1984. E passávamos, quando íamos a Uberaba, passávamos o final de semana, entre quinta à noite e sexta de manhã, aliás, entre quinta à noite e segunda de manhã, né, participando das todas as atividades mediúnicas e também íntimas de Chico Xavier, entre quinta à noite e segunda de manhã. Ele tinha reuniões públicas sextas à noite, de psicografia no Grupo Espírita da Prece, sábado à noite também, de psicografia no Grupo Espírita da Prece. Tinha reuniões sábados à tarde, 2 reuniões, uma na Vila do Pássaro Preto, que era de caridade, o culto do Evangelho e a distribuição de alimentos, de benefícios aos mais pobres. Às 4h30 da tarde, no Grupo Espírita da Prece, ele tinha também uma reunião de apoio espiritual às famílias que haviam perdido seus entes queridos. E no domingo, tínhamos a tarefa do correio, que era aquela que o Chico Xavier retornava ou respondia às cartas que ele recebia, e eram por cerca de 2.000 cartas por semana, e ele fazia questão de respondê-las todas. Se não podia escrevê-las todas, contava com o nosso auxílio no envio de mensagens avulsas,
de livros autografados, não é? Essas eram as tarefas do Chico Xavier entre quinta à noite e segunda de manhã. E nessas madrugadas de quinta, de sexta, de sábado e domingo, a gente conversava longamente sobre todos os assuntos, e hoje eu guardo na minha memória com muito carinho essas lembranças queridas de um momento que, embora tenha passado no cronograma físico, está gravado no meu coração para sempre. Está gravado na minha alma, na minha memória para sempre. Então, nessas conversas, durante esses 21 anos de convivência, eu vou me lembrar de uma muito especial que ocorreu durante o ano de 1986. E naquela ocasião, eu tive, vamos dizer assim, a infelicidade de questionar o Chico a respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que, vocês se lembram bem, nessa época, o Brasil vivia talvez uma das maiores crises econômicas da sua história. Era uma série de programas econômicos mal sucedidos, inflação galopante, não é? Nós chegamos a ter inflação de 95% em um mês. É verdade. Vejam bem. E isso era uma loucura, o Brasil vivendo uma miséria muito grande. Não havia, naquela época, nenhum tipo de progresso significativo no campo social, econômico e político. E então eu tive assim a infelicidade de questionar o Chico. Falei assim, olha, esse livro que você recebeu de Humberto de Campos é muito ufanista. Falei com ele, né? Claro, eu era um jovem. Os amigos vão me perdoar, porque a essa altura eu tinha, em 1986, apenas 24 anos de idade física. Não tinha experiência ainda, não tinha muita coisa vamos dizer assim, a oferecer ao Chico. E ele me chamou a atenção, bravo, porque há quem diga que o Chico era muito manso, mas não era não. O Chico era uma personalidade de grande presença física, moral, não é? Ética. Com um olhar, às vezes, ele nos colocava limites. E nessa ocasião ele chegou a pôr o dedo no meu nariz, bravo, e falou comigo, então, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu entre os mais pobres, entre os vilipendiados, os tristes, amparando viúvas, curando enfermos, levantando os paralíticos, dando luz aos cegos em meio da praça, socorrendo mulheres com suas crianças melequentas no colo, caminhando rotas de poeira em torno da Galileia e da Judéia, incompreendido pelos seus próprios discípulos, perseguido pelos da própria raça, pelos da própria etnia hebraica, para ser depois julgado injustamente pela autoridade romana, que lavou as mãos diante da justiça, para ser açoitado, sofrer torturas, carregar na Via Crucis aquela cruz enorme, sangrando os pés, recebendo de prêmio uma coroa de espinhos na cabeça para acabar e deixar a vida exânime, pregado numa cruz de ignomínia,
esquecido dos próprios discípulos que o seguiam, a não ser João. Então, se o fundador do Evangelho viveu tudo isso na pobreza, na luta, na dificuldade, por que é que nós, na pátria do Evangelho, haveremos de pedir para nós prerrogativas especiais? E aí, Sidney, eu fiquei numa posição que eu queria ser uma barata e sumir debaixo da mesa, né? Tão sem graça que eu fiquei. E aí o Chico começou a falar sobre transição planetária, que era preciso que eu me atesse na revelação espiritual de Humberto de Campos, que não foi autoria do espírito de Humberto de Campos, que ele tinha acessado os arquivos superiores do mundo espiritual superior acerca da missão celeste do Brasil no concerto dos povos, e que eu tinha que compreender, ao contrário do que eu havia exposto, que a missão do Brasil não era material, não era uma missão do materialismo terrestre, mas era uma missão espiritual, porque nós temos uma responsabilidade imensa no Concerto das Nações para demonstrar que a vida continua, que a vida é imortal, que nós vamos vencer, sim, a decomposição do corpo na campa e transpor os séculos futuros, que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos que residem no mais além, que existem múltiplos planos da vida espiritual e múltiplos planetas habitados por civilizações co-irmãs, e que tudo isso era função do Brasil demonstrar, através do Consolador, que era o espiritismo, que é o espiritismo cristão, a rememorar os feitos de Jesus, a nos lembrar de tudo quanto Jesus havia dito na Boa Nova da Redenção, a nos trazer o Evangelho de novo para o coração do povo, e que, por isso mesmo, tínhamos que fazer todo o possível dos nossos esforços para cumprir essa determinação celeste. Foi assim que começou a conversa sobre a transição planetária, sobre o ponto evolutivo da Terra e sobre a missão do Brasil neste concerto das nações, tendo em vista não o mundo de expiações e de provas que ainda vivemos nele, mas o mundo de regeneração que vem chegando. E nessa conversa, então, ele explicou. Você se lembra, Geraldinho, no livro A Caminho da Luz, quando o espírito de Emmanuel escreveu acerca das reuniões celestes, das potências angélicas que dirigem o nosso sistema solar, e que naquela ocasião, em 1937, 38, quando o livro A Caminho da Luz, mais tarde, veio a ser publicado pela Federação Espírita Brasileira, naquela ocasião, Emmanuel afirmara que essas potências angélicas, das quais Jesus, nosso Mestre Senhor e Guia da Terra, é apenas um membro celeste, que elas haviam se reunido nas proximidades da Terra por apenas 2 ocasiões. A primeira delas, na formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás, e a segunda delas, quando nosso próprio Senhor, Divino Mestre, nasceu na face do mundo, na manjedoura humilde, na Galileia, há quase 2000 anos. Pois bem, e que Emmanuel previa naquela ocasião que até o final daquele século XX, né, que era naquela ocasião era deste século XX, que essas mesmas potências angélicas
estavam programando uma terceira reunião na face da Terra. Aí eu disse ao Chico, não, Chico, eu me lembro sim. Aliás, este é um dos livros de minha preferência. É um dos meus preferidos de sua psicografia. E ele então completou, pois então, esta terceira reunião prevista para o Emmanuel no A Caminho da Luz já ocorreu. Ela ocorreu no dia 20 de julho de 1969, quando a Apollo 11 da NASA, dos Estados Unidos da América, fizeram o primeiro pouso humano na face da Lua. E os astronautas, dentre eles Louis Armstrong, desceram, não é, na face lunar. Aquele dia foi o dia em que as potências celestes novamente se reuniram na face terrestre, que essas potências angélicas se reuniram para decidir sobre o futuro da Terra. Por quê? Pela primeira vez, o homem havia saído da face terrestre e havia pousado em outro corpo celeste, que é a nossa Lua. E que alguns dos cristos dos nossos planetas vizinhos, como que estão em condição evolutiva muito mais avançadas do que a própria Terra, e ele citou o exemplo de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Netuno e de Vênus, essas humanidades irmãs no nosso sistema solar, todas elas, cada uma delas tem o seu Cristo, o seu governador planetário. E que eles estavam, naquela ocasião, muito preocupados, porque a missão norte-americana na Lua, naquela ocasião, era uma corrida armamentista que era empreendida contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comandada pela Rússia, e que essa corrida armamentista tinha planos, inclusive, de estourar bombas atômicas de teste na face lunar. E isso havia incomodado muito os cristos dos nossos planetas vizinhos, porque eles se preocupavam com o avanço nuclear terrestre no próprio sistema solar, que isso poderia causar uma terceira guerra mundial, que teria consequências devastadoras, imprevisíveis, e que nós não poderíamos entrar por esse caminho, porque esse caminho não só acabaria por nos destruir, destruindo a vida terrestre, como também desequilibrando no concerto das influências recíprocas entre os corpos celestes do sistema solar, desequilibrando os planos espirituais da Terra, desequilibrando os planos espirituais também desses planetas, chegando, inclusive, ao risco de uma catástrofe mais ampla, maior. E eles queriam e pediam nesse conclave celeste que fosse determinado que o Instituto Universal da Justiça Divina cobrasse finalmente da Terra os débitos clamorosos de milênios de guerras que nós havíamos acumulado ao longo dos séculos. Mas que, naquela ocasião, disse-me o Chico, Jesus, nosso Mestre e Senhor, ainda uma vez mais advogou a nossa causa. Ele se apiedou do nosso destino, embora reconhecendo os nossos karmas coletivos, ele se apiedou e ainda pediu, neste conclave, uma prorrogação do prazo da data limite, uma vez que ele considerava que seria possível ainda reverter
esta posição belicosa, autodestrutiva, terrestre, e encaminhar a Terra, tanto no sentido filosófico, tanto no sentido científico e também religioso, para uma nova era de regeneração, onde imperasse a paz, a justiça e a fraternidade. Que ele ainda acreditava que nós, seres humanos terrestres, embora com débitos acumulados ao longo de séculos e milênios, muitos de nós degradados por causa desses mesmos débitos de planetas que giravam também em outros sistemas estelares, como o sistema de Capella e como o sistema de Aldebaran. Então, nós temos uma dívida acumulada muito grande e que, embora essa dívida, Jesus, então, pediu neste conclave, em favor da Terra, que o Instituto Universal da Misericórdia Divina suplantasse o pleito do Instituto Universal da Justiça Divina. E que os resgates coletivos, os grandes resgates coletivos, segundo Chico, previstos pelo próprio Emmanuel no final do livro A Caminho da Luz, no livro Emmanuel, que eles fossem suspensos provisoriamente por 50 anos, que seria esse prazo, o prazo da 1/10 hora do Evangelho, a hora da noite, quer dizer, a última hora da grande noite, não é? E que esses 50 anos, portanto, seria uma moratória, a última moratória terrestre, segundo a qual a Terra, então, receberia esse prazo de extensão e nós estaríamos impedidos pela espiritualidade maior, no sentido de que não devêssemos seguir este caminho, de nos lançar a um conflito, a uma deflagração de guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial, que seria, naturalmente, uma hecatombe termonuclear, atômica, e que, segundo Chico Xavier, se ela ocorresse, levaria à desencarnação imediata, em 2 semanas, de 2/3 da população terrestre. Então, uma catástrofe que não poderíamos, de forma alguma, aceitar e que a espiritualidade maior, junto com as civilizações extraterrestres que acompanham de perto a evolução terrestre, também não aceitariam. Então, pesou sobre as nossas cabeças essa responsabilidade. Então, Chico me disse, naquela ocasião, em 1986, que este prazo terminaria como a última moratória terrestre, ou a data limite, não é que eu e a doutora Marlene Nobre convencionamos chamar de data limite de Chico Xavier, que esse período de exceção, que começara em 20 de julho de 1969, terminaria, então, em 20 de julho de 2019, os 50 anos da data limite.
nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.